Queridos, aqui professor Douglas com mais uma aula de Sociologia para vocês do Liceu Catarinense. Pessoal, hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, tá? Que é ou são classes sociais ou classe social. Primeira coisa, o que é classe social, professor? Classe social determina um grupo que compartilha os mesmos interesses e que possuem uma condição socioeconômica semelhante. Por exemplo, a elite, aqueles que detêm de mais poder, de mais recursos. Aí vem a classe social menos favorecida, que são os mais pobres. Enfim, nesse sentido, diversos grupos compõem as classes sociais existentes, classificadas de maneira básica e hierárquica entre ricos e pobres, que é isso que eu falei agora, tá? E aí eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente discutir cada um deles. Primeiro que eu já falei, o que determina uma classe social. Depois do feudalismo. Por que eu coloquei aqui depois do feudalismo? Pelo seguinte, porque na época do feudalismo, as classes sociais ou a sociedade era uma sociedade estamental. Professor, o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem mudança de classes sociais. Ela é estática. Não tem condições, tipo assim, se o cara é um camponês, de se tornar um nobre, tá? Ou do clero. Não tinha essa mobilidade social. Agora, depois do feudalismo, surge uma nova classe social e que é existente até hoje e que é o que predomina até hoje. Por isso que eu separei aqui depois do feudalismo. Que classe social é essa, professor? Os burgueses. Tenho certeza que na cabeça de vocês aí já vem do filme lá, né? Burguês safado. Não, pessoal, pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas assim, surge os burgueses, tá? E essa classe social, ela vem ganhando cada vez mais prestígio dentro da nossa sociedade, tá? E aí, Karl Marx explica ali com a teoria de classes essa questão, principalmente dos burgueses, agora do surgimento do capitalismo. Ele diz assim, a teoria de classes determina as classes sociais por meio do modo de produção capitalista, ou seja, entre os detentores de bens e capital, os trabalhadores que fornecem a força do trabalho. Ele acha que o que dita agora, tá, as classes sociais é o modo de produção capitalista. Você resumindo, aquilo que você tem. Infelizmente, a nossa sociedade hoje funciona basicamente dessa forma. Hoje nós somos aquilo que nós temos. Eu não concordo, é claro, infelizmente é o modelo capitalista de sociedade. Lógico que eu acho que nós somos muito mais do que aquilo que nós temos, Dessa forma, a luta de classes dentro de uma sociedade capitalista é determinada por dois grupos. Presta atenção: os burgueses, tá? Que são aqueles que detêm do sistema de produção, eles são os donos, os proprietários do sistema de produção. Os burgueses é aquela minoria que acaba enriquecendo e se favorecendo às custas do proletariado, que é o outro ali, que é a força de trabalho, que é a classe trabalhadora. São aqueles que produzem para essa minoria enriquecer cada vez mais. Esses que produzem e enriquecem, eles podem até melhorar a condição de vida hoje. Hoje nós temos essa condição, Mas quem enriquece sempre é essa minoria, gente? Essa minoria que são os burgueses, que são aqueles que são donos aí das fábricas, das indústrias, dos bancos, enfim, são esses. E aí, classes sociais no Brasil, eu separei aqui. No Brasil nós temos uma classificação simples de classes sociais. Nós temos 3 classificações. Quais são? A classe baixa, a classe média e a classe alta. Professor, quem faz parte da classe baixa? Isso nós já sabemos, gente. São aquelas pessoas menos favorecidas, E que ganham ali entre ou menos de 2 salários mínimos.
está classificado entre a classe baixa. A classe média vai girar em torno do quê? De 2 a 4 salários mínimos, ou até mais, né? Até 10 salários mínimos, ainda está enquadrado ali na classe baixa. E aí a classe alta, aí vai de 20, acima de 20 salários aí. Professor, quanto que está o salário hoje? Só para a gente ter uma ideia, tá? Acho que de Santa Catarina, 1.100 e alguma coisa. 20 salários mínimos, gente, é um valor considerável aí, né? Mais de 20 mil reais. Agora, uma família que vive com menos de 2 salários mínimos, gente, para viver no nosso país é quase que impossível. Mas é basicamente assim que é determinadas as classes sociais aqui no Brasil. Classe baixa, normalmente a classe baixa é uma classe que vive muito de assistencialismo, ela depende muito de assistencialismos. Todos esses programas do governo que nós vemos aí, né, de Bolsa Família, de Vale Gás, Vale isso, Vale aquilo, normalmente a classe baixa é que acaba aqui usufruindo desses benefícios. A classe média já tem uma condição considerável, normalmente a classe média ela tem uma condição até que satisfatória, uma casa normalmente boa, um carro, né? Tudo financiado, professor, mas ainda ela tem essa condição de adquirir. Ela come bem, ela veste boas roupas, então a classe média ainda tem, né, um conforto, uma vida mais estável. E a classe alta é uma minoria de 10% no nosso país. Pessoal, é um número bem interessante, um dado até que eu queria passar para vocês, de toda a nossa riqueza do nosso país, tá? Dos 100% da riqueza que nós temos no nosso país, está nas mãos, 90% de toda essa riqueza está nas mãos só desses 10%, que é a classe alta. O resto, os 10% da riqueza que sobrou, é para os 90% da população se degladiarem, tá? Então, essa questão de classe social é bem interessante, porque daí vai entrar alguns temas aí que também nós vamos abordar, como, por exemplo, essa divisão de classes, aquela questão deles se separarem, né, agora, esses grupos separarem, por exemplo, um condomínio fechado, separar esses grupos, separar cada classe social. A classe baixa vai viver com a classe baixa, a classe média vai viver só com a classe média e a classe alta com a classe alta. Então, mais ou menos assim, presta atenção aqui. Segundo o critério de classificação econômica da Secretaria dos Assuntos Estratégicos, Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, cada grupo alta, média e baixa é caracterizado por letras, a saber, classe A, B, C, D e a classe E. Por conseguinte, alguns grupos apresentam subcategorias, por exemplo, a classe A, A1, A2, a classe B, B1, B2, a classe C, C1, C2. Observe que diante dessa classificação econômica, o grupo A1 é a classe mais alta, melhor qualidade de vida e maior poder aquisitivo. Olha que interessante, gente. Enquanto o grupo E indica a classe mais baixa. Normalmente, esse termo a gente não utiliza, tá? Mas, dentro da sociologia, são os miseráveis. Sabe o que é o miserável? Não é o pobre, é aquele que só vive de assistencialismo e que não quer sair daquela condição, gente. Ele não quer, ele não faz nada para tentar sair daquela condição de miserável, tá? Normalmente é da classe E até para baixo, né, gente? Porque a pessoa não busca uma melhoria na condição de vida, tá suave. Ele ganhando só aquele assistencialismo, já está sobrevivendo, tá tranquilão. Essa classificação. Por sua vez, a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divide as classes sociais em 6 categorias básicas. Presta atenção. Segundo a renda familiar mensal, classe A, acima de 20 salários mínimos, aquilo que eu falei. Classe B, de 10 a 20 salários mínimos. Classe C, de 4 a 10 salários mínimos. E a classe D, de 2 a 4 salários mínimos. E a classe E, menos de 2 salários mínimos. Então, essa é as classes sociais no Brasil. Não sei se deu para vocês
compreenderem direito o que o professor falou para vocês. Se ficar alguma dúvida em relação às classes sociais, pode ir no fórum ali, abre uma discussão, abre um debate e a gente vai falar sobre as classes sociais. Pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Para a tarefa de hoje. Vocês vão escrever para mim em relação às classes sociais no Brasil. Vocês vão fazer um comentário a respeito das classes sociais no Brasil. A questão da desigualdade social, a questão, né, dos mais beneficiados, dos menos beneficiados, quem que mais favorece, quem mais sofre. Vocês vão fazer um comentário sobre as classes sociais no Brasil. Hashtag Liceu Catarinense, hashtag Juntos Somos Mais Fortes, hashtag Eu Amo Meus Alunos. Gente, eu amo vocês, estou morrendo de saudades, não vejo a hora da gente estar junto e eu gastar toda essa energia que eu estou acumulando dentro aí da sala de aula. Aquele beijo no coração do professor Douglas e fui!